Boa noite. É uma honra muito grande para mim voltar à primeira igreja batista em Governador Valadares. Essa igreja do meu coração, da época do outro Hélio Schwartz Lima. Preguei aqui na época do pastor, enfim, faz muito tempo. Macharete. Quando você estava sem pastor, também estive aqui, acho uns 4 anos, mais ou menos, 6 anos já. Olha que o tempo corre. E naquela oportunidade, houve convite seu para formar líderes para o crescimento da igreja. A igreja queria conhecer como é que funciona PGs, PGMs. Então, vim para cá, dei 8 horas e um sábado. Aqui tinha muitas pessoas, eu vejo alguns aqui, e delas eu me lembro, e sou grato a Deus. Muita gente que eu nunca vi. Pastor Hélio veio para cá, fiquei muito feliz. Já naquela época, quando eu estou aqui há 6 anos, você acabava de aceitar. Eu pensei, puxa, vai deixar Sandra deixando Belo Horizonte. Falei, caramba, que bênção de ser para a primeira igreja em Valadares. Graças a Deus, pastor, é bom vê-lo. Obrigado pelo convite. Elisandra, bom vê-la também. Conheceu o João, que cara, muito gente boa. Calado, você não pergunta, ele não fala. Então você precisa separar algumas perguntas inteligentes, para que ele não pense que a gente está enchendo o tempo com descuidado, né? Perguntas não inteligentes. Muito bem, que alegria rever amigos também do tempo da Juventude Batista, a que ouvimos referência hoje aqui, da mesma forma. Jesus diz, os jovens precisavam ter ideia. Eu ainda não me sinto velho, eu tenho 72 anos, mas eu me sinto bem e feliz. Ainda quero ser uma espécie de livro que conta algumas das boas histórias imperdíveis e inesquecíveis que nós vivemos. Aqui a Juban era interessante. Os pastores, como o pastor Bittencourt, os Alves, dizia, se fizerem um convite a algum orador para o Congresso da Juventude Batista, se deixar que o auditório escolha, vai dar Eli Fernandes. Vim aqui anos seguidos. E que coisa boa rever tantos queridos. Alencar, que foi pastor e juiz, amigo do passado, Gessonias, Esther, que é pastor agora também, quer dizer, que é membro da igreja, né? Veio para cá, Jotencio, que ele é teu pastor. É muito bom quando nós pastores aceitamos com carinho que aqueles que têm tanta experiência são nossos pastores, né? E a gente não sente nenhum perigo de concorrência. Você sabe, pastor, que toda vez que eu quis em São Paulo ter pastores auxiliando no púlpito, eu quis os melhores. Pastor Irlande Pereira de Azevedo deixava o pastorado da primeira de São Paulo, e eu convidei, ele ficou 1 ano e meio, uma vez por mês, como auxiliar de púlpito, abençoando nossa igreja, abençoando nossa gente em São Paulo. Ele sai, havia outros sem pastorado, mas uma referência, em especial na erudição para com os textos do Velho Testamento, um especialista em hebraico, pastor Luiz Saião, trouxe para ficar 1 ano e meio como meu auxiliar de púlpito, e ele foi bênção também, pregando uma vez por mês. E assim outros, uma pleiade de nomes muito queridos, a que aludo com carinho, com muita boa lembrança daquele bom tempo. Os abraço em nome de Jesus, com muita saudade, mas a vida é um trem, os seus vagões indo adiante. O retrovisor é um indicativo que as coisas passam, não para que nós vivamos
nostalgicamente do passado, romanticamente do passado. O passado tem seu valor, mas bonito é hoje. Esses jovens cantando aqui, tua vontade me seguirá, sentou, aí cantam, e pulam, e fazem movimento com o corpo. A vontade é ter a idade dele, o pique deles, para lembrar nossos tempos de juventude, e que nós éramos assim, de forma inesquecível, no trabalho batista no Brasil. Cheguei inclusive a ser presidente da Juventude Batista Brasileira, coordenador da Juventude Latino-Americana, depois membro da Juventude da Aliança Batista Mundial. Quantas lembranças carrego agora, septuagenário. Eu sei, a Esther eu citei também de bons tempos de juventude. Estou voltando de uma maratona, pregando praticamente todos os dias, isso há 5 anos, primeira semana de dezembro, caminho por aqui, e ainda tenho voz, tenho saúde. Não sei quantos sabem, pastor sabe, há 50 dias eu tive um AVC, e AVC é AVC, cria um mal imenso para a gente. Fui levado ao hospital, eu tinha pregado nos Estados Unidos, voltei para falar para casais em Caldas Novas, Rio Quente, agosto. Chegando em casa, passei mal, assentado, caí, levantei-me com a ajuda da esposa, caí outra vez. Eu tinha tido um AVC. Fui levado ao hospital 9 de julho, fiquei 11 dias, isso há 50 dias, fiquei 11 dias na UTI daquele bom hospital, São Paulo. E eu pedi bem pouquinho a Deus. Eu disse: Senhor, eu quero a perna de volta, o seu movimento, para que eu me estabeleça de pé quando puder pregar. 2, dá-me os movimentos de volta do braço direito e a força dele, para que eu gesticule cada vez que eu precise dar sinal, as tônicas das frases como pregador, cada vez em minhas prédicas. Pedi pouco, né? Pedi mais. Pedi a Deus que desse-me de volta a voz. Eu sou gago, mas Deus deu-me o dom da fala, da prédica, da pregação. E toda vez que eu uso da palavra, eu sou capaz de chegar ao final sem imaginar que tenha titubeado em uma sequer palavra. O dom da locução, dom da palavra. Pastores e mestres hão de tê-lo, precisam tê-lo, para que eles tenham os auditórios em suas mãos. Eu disse: dá-me a voz de volta, dá-me sorriso. Muitas vezes eu fui conhecido como pastor sorriso, alguém que deixa que os olhos brilhem e falem, que a testa não se franza, tal a emoção dos olhos que falam. Sorri. Quando você sorri, você libera hormônios do bem-estar, e não somente você é abençoado, mas tantos quantos com você convivem são também abençoados com um sorriso, um abraço, uma pseudocócega que você faz, abençoando alguém que está próximo a você, ou não tão próximo, com os olhos que sorriem e com os músculos da face também que relaxam. Que coisa gostosa. Pedi muito, né? Não, pedi mais. Eu disse: Senhor, dá-me de volta a memória. Deste-me uma memória privilegiada para lecionar. Em São Paulo leciono para mestrado e para doutorado, às vezes 8 horas em pé, sem nenhuma dificuldade, pelo privilégio de ser mestre, de formar essa gente boa, que também, por conseguinte, formará outros. E pedi ainda, dá-me de volta o raciocínio lógico, a capacidade silogística de dizer: se isso, não havendo outra interpretação, logo aquilo. E logo depois de 3 dias, o meu neurologista veio e disse-me: seus vasos sanguíneos deram a volta na região lesionada e se reencontraram do lado de lá, e você tem de volta memória, raciocínio,
fala, riso, gesticulação da mão direita e a perna também, para estabelecer-se em pé. Uau! Deus é fiel. Deus é fiel, jovens. Vale a pena cantar como vocês cantaram. Tua vontade me seguirá. Que bênção. E hoje Deus me faculta o privilégio, a honra de estar com meu amigo Hélio, grande amigo, precioso. Ele esteve pregando recentemente na igreja do meu irmão, pastor Estevão Fernandes. Alguns conhecem o Estevão, pastor da primeira igreja de João Pessoa, que agora passou de 8.000 membros. A primeira igreja. Não tem segredo. Olha que noite salutar a minha vida, chamado apóstolo, profeta dos pequenos grupos, que roda o Brasil, a Europa, os Estados Unidos, ministrando a pastores, a líderes, formando-os, para que eles descubram que não há mistério fazer a igreja crescer. Basta que primeiro tenhamos absoluta convicção que é isso que Deus quer, que ganhemos as cidades. Segundo, que essa convicção seja traduzida em paixão. Se é isso que Deus quer, então farei com pique, com tração, com uma ignição nova, com a partida somente produto de quem tem convicção e pode desenvolver paixão. Pastor, não tem falha. Quanta notícia eu ouvi do seu pastor de jovens e adolescentes e do seu filho. E hoje, quando as igrejas alcançam adolescentes, elas crescem exponencialmente. O adolescente não vem a Jesus por causa de Jesus, ele vem por causa da batota. Se a igreja souber entender isso e liberar a grana dos dízimos e ofertas para acampamentos dos adolescentes, a cada 4 meses um acampamento, a 4 casas, um. Você eleito, hein? Você vier para cá. Meus irmãos, não tem mistério. A idade mais difícil da vida hoje, você a preservará na igreja, porque eles vêm, amarciam e irão para o acampamento, voltarão todos pentecostais, todos tocando fogo, vibrando com Jesus. Aí o pastor libera aqui um culto para eles contarem o que foi o acampamento. Só que esse fogo dura em média 3 meses. Aí dinheiro outra vez, quero todos lá. E se você, pastor, fizer isso, primeiro, usará muito bem os dízimos de ofertas. Número 2, fará o sonho dessas mulheres e homens, pais e avós, que os seus filhos estejam na igreja. E em seguida, eles irão namorar uns com os outros e se casarão. E teremos a continuação com os jovens da igreja. E daí em diante você vai dizer que um dos seus maiores legados foi ter conseguido ter os adolescentes aqui. Eu abençoo você. Seus filhos precisam estar aqui. Amém. Não podem ser obrigados. A igreja que tem que ter excelente visão para dar para eles o melhor. E se não houve isso no passado, não é desculpa que não façamos hoje. Adolescentes, eu decido, pastor, na minha vida, que todo e qualquer ministério tem que pegar o seu 100%, isso chama-se visão, que é o que o irmão me sugeriu falar hoje à noite, que é pena que o tempo é exíguo para desenvolver isso como sala de aula. Meu irmão, visão é pegar 100% dos dízimos e ofertas e dar 20% para o ministério de adoração, os melhores instrumentos, a melhor banda, a melhor material instrumental, os melhores microfones, porque eu creio na minha mensagem, e a música é mensagem tal qual, igual a das prédicas, o quanto é também dos grupos cênicos. Subiu aqui, prega, é o melhor, o melhor, os melhores cursos do Brasil e do mundo, para a equipe de louvor e de adoração, não de louvor e adoração. Louvar e enaltecer a Deus pelo que Ele faz. Adoração é dizer para Ele quem eu atribuo que Ele é: reto, bom, maravilhoso. Portanto, louvor e
adoração, 20% para os ministérios, para o Ministério da Educação, os melhores livros, a melhor biblioteca, os melhores cursos que capacitam os que têm dom de ensino, para que eles sejam os melhores. Não pode lecionar na igreja, na escola bíblica, alguém porque gosta ou porque está tentando resolver a lacuna por esse ato, a ausência dos que têm dom de ensino. E o dom de ensino é recorrente na Bíblia. Paulo aos Coríntios, Paulo aos Efésios, Paulo aos Romanos, Pedro em 1 Pedro, dom de ensino, dom de ensino. Se houvesse apenas 2 citações, teríamos a formulação de princípio. O que é princípio? Aquilo que a Bíblia ensina, que funciona em qualquer lugar e a qualquer tempo. Isso é princípio. Quando Paulo diz, mulher fica calada na igreja, ele não repete, não é princípio. Os advogados aqui sabem o que é princípio quando trabalham hermenêutica, interpretação. Mutatis mutandis, também na teologia, nós temos esse zelo de não trazer para princípio aquele que é fundamentado na recorrência, nas citações que dão-se outras vezes. Quando eu estudava psicologia, foi a minha primeira entrada na faculdade, eu tinha a tendência a achar, por que não eu vim do macaco? Por que não evolucionismo? Havia lido no Velho Testamento que Deus houvera feito um dia homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Bem, não há princípio, há um respeito, há uma citação ou de Moisés, ou dos de volta da Babilônia, que compuseram o restante do Pentateuco, a esse Deus Criador. Mas quando eu leio o Novo Testamento, Jesus diz, não vos diz a Escritura, que meu Pai, no princípio, homem e mulher, os fez, agora eu tenho princípio, acabou, não vim do macaco. A primeira vez que fui pregar na África do Sul, na inauguração da igreja Rosetteville, gostei de ver macacos bem de perto, gorilas bem de perto. Havia um gorila que ficou longe de mim apenas nos 30 centímetros, eu acho, de um vidro transparente, e ele colocou o focinho dele no vidro, e eu pus, claro, eu estava do outro lado, né? Pus o meu nariz no dele, eu rocei pelo vidro o focinho dele, e ele com aqueles olhares protuberantes, os seus olhos quase que saltando da órbita do seu olho, dos seus olhos, olhava para mim, era tão feio, e eu disse, Senhor, muito obrigado, está tudo resolvido, não vim do macaco, resolvida. Mais 20% para toda a obra evangelística e sustento ministerial da igreja, e mais 20% para a obra social. E quando eu cheguei aqui, pastor, como professor de crescimento de igreja, de eclesiologia, a primeira coisa foi entender esse banner que está nessa tela, compaixão, missão da igreja, servir, amar alguém, cuidar de alguém. Na igreja de Jesus, segundo o Novo Testamento, não há rico nem pobre, a família de Deus. Por isso, pastor, é redundante, né? A felicidade, quando o senhor diz, nós somos igreja, sua igreja. 2, oração e adoração, missão da igreja. Nós temos 4 palavras que definem a missão da igreja. Qualquer empresa tem um texto de missão, qualquer comércio tem um texto de missão, qualquer funcionário público há de ler, qualquer hospital, qualquer profissional liberal, os que aqui estão hoje à noite, os que nos acompanham pela internet, sabem, missão, quem eu sou, visão, aonde quero chegar, ou como é dito hoje, a capacidade da antecipação do futuro. Eu olho o futuro aqui, é isso que eu quero para mim, e invido todo esforço no sentido de dar conta disso. 3, servir. 4, comunhão. 5, para fazer um acróstico, né? Adoração.
pesca. Uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. O que é que você faz aí, rapaz? Qual é seu nome? Eu sou Simão Pedro. O que é que você faz? Estou pescando. Ué, você não está vendo? Eu quero te convidar a continuar pescando. Porém, homens, não entendo, vem comigo, eu te explico. E ao final de tudo, Jesus ressurreto, nem pôde ir de imediato aos céus, e após 40 dias, vai a Tiberíades e vê o escalabro, a infelicidade, esse descalabro de Pedro pescando outra vez. A Bíblia diz que ele chegou para os seus colegas, seguidores de Jesus, e disse assim: vamos pescar? E eles disseram: vamos. E quando Jesus chega ali em Tiberíades, pergunta: a noite toda aqui pescaram o quê? Nada, N-A-D-A. Agora joga a rede daquele lado. 200 peixes grandes. Lição: eu que te chamo, eu que te dou vocação. Nenhum de nós escolhe qual o dom que Deus a nós nos dê. O dom é do Espírito, ele é proprietário, ele dá. Faça com alegria aquilo que o Espírito chama você a fazer na igreja. Não cometa a loucura dos que ignoram teologia e que vão para a rádio dizer: tem um culto amanhã em Valadares que vai ensinar como falar em línguas, e nós vamos clamar: Senhor, eu quero esse dom, Senhor, eu clamo. Outros falam, eu não falo. Parem com essa doideira. A Bíblia diz que o Espírito quem dá os dons, e diz, e ele sopra aonde quer. Ele não deixa que eu escolha, ele apenas faz-me feliz para dar conta daquilo que ele chama que eu faço. E quando eu me encontro com isso, eu sou a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelos motivos certos. Uma igreja onde não tem fofocaiada, porque cada um é feliz no seu lugar, que o Espírito Santo consegue. Você crê nisso? Diga amém. Galeria, que coisa linda, sua atenção, você é parte do culto aqui também. Pastor, é isso aqui, missão da igreja. E tudo isso existe nos PGs, nos pequenos grupos. Continue. Quem aqui é que não está no PG, não seja mais louco. Volte rápido. Escutem-me. A igreja começa em pequenos grupos, nas casas. E deu essa volta em 2000 anos. E chega agora, avizinhando-se a volta de Jesus, a ver os templos que foram liberados pelo catolicismo, desde o tempo, claro, de Constantino, e que nós os absorvemos quando a reforma protestante do século XVI, e nós batistas no século XVII, na primeira igreja batista 1609, só que Jesus não mora em templos feitos por mãos humanas. Paulo diz que você é templo do Espírito Santo. Diga amém. Templos ambulantes, aonde eu ande, aonde você ande, nós brilhamos Jesus, nós somos fruto de Jesus, nós somos fruto dessa árvore. Tem cajueiro, tem mangueira, tem umbuzeiro, tem um monte, tem limoeiro e tem jesueiro. Eu sou a árvore, disse ele. Eu sou o jesueiro. Vocês são os galhos da minha árvore. Então vocês são também fruto que revela ao mundo quem eu sou. Tudo que você faz com excelência, diga: eu fiz porque eu fiz para Jesus. Quando você faz para Ele, o seu excelente é inclusive o desafio a ser mais e mais e mais excelente. É maravilhoso. Quais são os frutos do Jesuseiro, dos galhos que são colados nele? Jesus. Jesus. No fruto do Espírito que vai brotar do seu interior completamente. Pastor, para falar em liderança, com prazer imenso estar com você e com os de casa, os que estão aqui. Eu quero hoje à noite fazer tudo que você não espera. Eu quero começar lendo Isaías 40. Enquanto eu peço a mídia, por favor, queria o pessoal da mídia que coloque na tela alguns textos.
Coloque Mateus 3, 1 e 2. Marcos 1, 3. Não sei quem está anotando. Pessoal da mídia. Não estou vendo aqui. Estão ouvindo? Estão em outra sala. Isso. Então vou repetir. Mateus 3, 1 e 2. Marcos 1, 3. Lucas 3, verso 4. E João 1, 23. Isaías. Consolem meu povo, diz o Deus de vocês. Falem o coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3. Uma voz que clama no deserto. Clama o quê? Preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, e todos os vales serão levantados e todos rebaixados, desculpem, e tudo que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplainados. Essa aqui é uma profecia alusiva à vinda do Messias. Esse é o espírito desse texto. Evidente, Isaías esperava o Messias que os judeus não viram em Jesus, o Messias, mas que quando os evangelistas e os discípulos viram que Jesus era o Messias, Jesus, Machaia, Jesus, traduzido para o grego, Christos, por isso Jesus, o Cristo, viram que ele era o Cristo, evidentemente, puderam produzir os textos que eu quero que coloquem para a gente. Pode colocar? Então, o primeiro deles, Mateus 3:1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Qual era a pregação dele? Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Pois é a João que se refere, que foi dito pelo profeta Isaías. O que acabei de ler para vocês é referente a Isaías, mas que foi escrito, a João, foi escrito mais de 500 anos antes de João o Batista e de Jesus. Dito que, 2 pontos, vocês leram: voz do que clama no deserto. Interessante essa vertente, porque agora não é a voz que clama, agora é a voz do que clama. Voz do que clama não é voz. Voz do que clama é porta-voz. Representa a voz que clama. Prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas. Eles liam. Mateus, muito mais, porque era muito judeu. Escreve o livro de Mateus para judeus, por isso é o único livro em hebraico do Novo Testamento. Os demais são em grego. Ele tinha interesse em dizer: olhem para isso. Esse Jesus é o Cristo. Daí porque a progênie de Jesus em Mateus, a genealogia, vai para a descendência de Davi, ainda que Davi não seja parente de Maria, mãe de Jesus. Olha que coisa interessante, ele é parente de José, padrasto de Jesus. Para qualquer judeu, desculpa a expressão um pouco chula, engolir essa proeminência, essa beleza racial, não há isso. Até Jesus é da linhagem de Davi, que vem de uma história de José, patriarca de Jesus. Esse detalhe pequeno, nós somos Bíblia e precisamos ter isso ou relembrar. Podem tirar. Agora vamos, eu li Mateus, né? Mateus, para escrever, primeiro ele leu em Marcos, é o primeiro texto que é escrito. Marcos 1:3, e aí não havia Mateus ainda. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Marcos escreveu, Mateus foi lá e bebeu, por isso sinótico, semelhante. E aí vem Lucas. Pode passar para Lucas 3.
conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Olha como é bênção uma noite como essa em nossa igreja, como as demais noites da nossa igreja, do nosso pastor, da referência bíblica, que você sabe que ele é, ver como a Bíblia é consequente, como a Bíblia é esclarecida, como a Bíblia é norteadora, como as coisas têm sentido. O que é que diz o profeta? Lucas leu Isaías, mas leu também Marcos. Preparem o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto. Porque agora você não tem só profecia, centenas de anos antes, você tem agora cumprimento dela em João. Endireitem as suas veredas. Agora eu posso ler João, né? João escreve noutra época, mais ou menos 40 anos depois de Marcos, 40 anos depois de Mateus para os judeus, 40 anos depois de Lucas, que era gentil, e queria dizer quando escreveu Lucas: vocês aí de Roma, ó Teófilo, parem, eu sou gentil e me converti. Esse Jesus é na verdade o Cristo anunciado na profecia messiânica de Isaías capítulo 40. Que coisa gostosa, uma noite como essa, que coerência as coisas. Como eu não sou orador hoje à noite, não sou orador, não olhem para Eli orador, olhem para mim como um pinhão de Jesus, um servo dele, que é apaixonado por esse livro que nos rege de tal forma a vida, que nós dizemos que nós somos nele e temos nele única regra para a prática e para a fé. Essa é a coerência. João aqui estava na ilha de Patmos, que ele escreve lá 87, 88 esse texto. Em seguida ele escreve as epístolas e por fim o Cristo ressurreto vem para ele e diz: escreve no livro. Ele produz Apocalipse. Agora, a minha alegria não é completa. Eu quero apenas que nós reflitamos que hoje à noite ser cristão não seja sinonimização de ato ao processo inteligente. Ser cristão é muito mais que isso. Senhor médico, senhora médica, senhor engenheiro, senhor arquiteto, senhor balconista, senhora do mercado, jovens aqui presentes, guardem esse segredo. Ser cristão não é uma queda no processo inteligente, universitário, acadêmico. Ser cristão é muito mais que isso. Cristo da coerência, o Cristo da verdade, o Cristo da consonância. E isso para mim é a coerência de Velho e Novo Testamento. Então essa declaração mexe comigo sobremaneira. Eu sou a voz do que clama no deserto, diz João. Ele reitera isso. Ele não diz eu sou a voz, agora é outra coisa. Ele diz, Isaías se cumpre aqui, como quem diz, acordem, se vocês entenderem, terão outro tipo de sonho para a cidade. Visão é sonho, visão é antecipação do futuro, visão é o que eu quero e tenho de Deus para a cidade. A rigor, diz Dr. Rick Warren, que visão tem mão dupla. Uma é aquilo que Deus tem para mim, e eu preciso ter uma vida nele. Não é membro de igreja não, é vida nele. Não é pieguismo não, é vida nele. Não é fanatismo, é vida nele. Vida nele significa que eu transpiro Jesus, eu amo Jesus. Eu ia trazer um livro hoje à noite, que eu disse ao pastor, eu publiquei agora, como coautor, e o Mário Cachel, filho, neto de Walter Cachel, mas acabou tudo, foram vendidos nessa semana, e o livro é A Arte de Liderar, e o meu capítulo é Tração que gera atração. Que tipo de visão eu tenho para a cidade? Como é que Deus coloca 92 anos quase, um templo como este, uma igreja como a nossa, numa praça como esta, que no Natal tem uma beleza das mais belas que eu já vi, está aqui à frente. Que visão nós temos da cidade, desse lugar extremamente privilegiado? Como é que nós sonhamos a cidade? Em São Paulo, eu vou de quando em vez ao hotel lá em cima do Terraço Itália, andar 44 ou 45, eles me conhecem. Eu chego por volta de meia-noite da sexta para o sábado, para 1 da manhã, e quando todos os clientes saem, eu começo a andar por aquelas
aquelas passagens ao redor do restaurante lá em cima, e digo: Senhor, salva São Paulo. Senhor, mulheres e homens que agora estão dando termo à vida, salva. Não, que não pulem desse edifício, que não coloquem, não injetem drogas nas veias. Meus jovens, minha jovem, Senhor, tem misericórdia. Mas hoje eu quero dizer que você vai entender o que é visão, a imaginar que se João não é a voz que clama no deserto, a voz que clama é a de Deus, então Deus está no deserto. Preste atenção, ele diz: ó voz do que clama no deserto, endireitai. Ele acompanha a vontade de Deus no deserto. Não é o Deus que está no templo, não é o Deus que está na circunscrição de um espaço físico, não é um Deus que se guetifica em certos limites que nós mesmos estabelecemos em nossa própria vida. Deus no deserto. Agora isso me choca, e te choca, e há tantos quantos estão aqui hoje à noite. Começamos a pensar: que tipo de pregação nós pregamos? Deus fora do templo. Que tipo de cânticos nós temos? Deus fora do templo. Ó voz do que clama, isto é, Deus está no deserto. O que quer dizer assim? Se Ele está no deserto, Ele está preparando o deserto, seja físico, seja, na verdade, não físico, mas simbólico, para dizer que é do deserto, que é o homem faminto de Deus. Teu colega da empresa ao lado, teu amigo que estudou contigo na universidade, teu colega de teu ramo profissional, Deus está lá por causa dele e por causa de ti também. Ó voz do que clama, eu sou João, e é ele quem clama, e eu sou a voz dele. Estamos aqui no deserto, e eu estou aqui no deserto. Sabe por quê? Porque Deus está no deserto. Isso que diz o texto. Então onde é que Deus está? Lucas diz: no deserto. O que quer dizer? É que ele está fazendo uma denúncia. Lucas não era brincadeira. Ele é um gentil que ia buscar as coisas, pesquisar. Ele diz: Teófilo, eu saí procurando toda a casa que tinha alguém que foi curada por Jesus. Conta aí, deixa eu anotar. Um historiador. Aí ele escreve o segundo volume, Atos, para contar os feitos verossímeis daquilo que ele defende, por causa do primeiro tomo, do primeiro volume. E ele conta para mim algo que Mateus não conta. Não está assim descrito nesse texto sinótico, e nem também o próprio Marcos. Ele diz assim: naquele tempo Pôncio Pilatos era imperador de Roma, Tibério César era o imperador, e manda Pôncio Pilatos para a Judeia. E ele vai ser caro para nós, vamos para lá. Mas a Judeia é muito grande, diz Lucas. Então Herodes foi chamado para governar a Judeia, diz Lucas. E aí o irmão de Herodes, Filipe, foi chamado para governar a região de Etureia. E diz, e Lisânias foi governar a Bilene. E mais ele diz, o que me incomoda como estudante e professor de Bíblia, diz ele assim: e aí havia 2 sumos sacerdotes. Olha que coisa excrescente. Sumo é sumo. Imagine, a igreja católica apostólica romana chama Papa, pai. Pontífice, pai é Jesus. Pontífice de Roma, pontífice é Jesus. Desculpe, pai é Deus. Pontífice é Jesus, a ponte que reconcilia o homem com Deus. Está certo? Vicário, que é o Espírito Santo. Títulos que foram dados no início do 7º século ao Papa, para dizer que ele era o grande. E daí diante a decadência daquela igreja chamada cristã, ao ponto da sinonimização daquela idade média em idade das trevas, por conta do pecado da secularização e desses caminhos infelizes de entender o que a Bíblia não ensina e não diz. Lucas está dizendo: Roma chegou aqui e virou corrupção em Jerusalém. Jerusalém só podia ter um sumo sacerdote. Sumo é sumo, não tem 2 sumos sacerdotes. Mas Tibério César descobriu uma coisa interessante: ninguém aceita de maneira nenhuma ouvir os governadores
eles odeiam a gente, nós romanos, mas eles ouvem o sumo sacerdote. Nós vamos, como romanos, nomear um sumo sacerdote. Vamos colocar lá, e eles vão ouvi-lo, e ele será nosso, e vai dizer tudo para nós em Roma, como pensam os judeus. Nomeou Anás, e a coisa foi ruim, que Anás também põe para sumos sacerdotes 5 filhos seus, e agora não tem mais filhos. Ele pega um cunhado, Caifás, e o nomeia também sumo sacerdote. Agora eu tenho o antro da corrupção, porque onde há corrupção é porque há corrupto. Eu não tenho por que culpar Brasília, eu tenho por que culpar os lares nossos, atitudes, posturas ético-morais em nossas casas, que dão como decorrência a cultura brasileira e muito dos descaminhos também da política brasileira. Então, mas pastor, onde é que você compreendeu isso? Quem tiver em casa a coleção de Flávio Joséfo, que no 2º século conta como era o 1º século, Flávio Joséfo vai dizer: Jerusalém passou a época muito difícil, de tal ponto que havia 2 sumos sacerdotes. Está lá. Aí eu vou para a Bíblia e abro e faço: uau! É isso aqui? A história a serviço da causa da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então Deus não podia estar nisso. Numa igreja em que nós não respeitamos o sonho do líder, essa igreja, nela Deus não está. Ele está lá fora, e ele clama no deserto da vida. Quantos aqui já leram Peter Drucker? Sabe que ele escreveu 2 grandes livros. Um deles é A Organização do Futuro, e a outra, O Líder do Futuro. E ele diz que o líder do futuro é alguém que tem sonhos, tem visão, e ele colegia a visão, isto é, ele compartilha, ele não discute com o grupo qual deve ser a visão dessa igreja. Pastor Hélio, não digo irmão, você sentar com o grupo para discutir com o grupo e deixar que eles decidam qual a visão da igreja. Iniciou-se, infelizmente, o princípio do fim do seu pastorado. A visão é sua, você é o líder. A visão era de Moisés, e ainda que ele não conseguisse, seguraram-lhe os braços para que ela fosse até o final. A visão é de Davi, é de Salomão, é de Paulo. Os discípulos não tinham condições, então Deus levanta um outro lá para ir até a Europa, passa a Macedônia e ajuda-nos, que era Paulo. A visão é sempre de um sonho do líder. Então o sonho tem 2 mãos: uma, aquilo que Deus tem para nós, conquanto eu não enxergue, mas Senhor, põe paz no meu coração. Eu quero ser esse médico, eu quero ser esse chefe de cozinha. O meu filho decidiu ser chefe de cozinha, teve todo o meu carinho e apoio, porque ele estava entendendo que visão gera paz, alegria. Mas a outra mão da visão é aquilo que eu dou para Deus. Se eu tenho o que Deus tem para mim, pastorado da Primeira Igreja Batista em Valadares, pastor Hélio, eu dou para ele também meu melhor, meu pique, minha alegria, meus dias, meu sorriso. Eu rejuvenesço cada vez que eu quero dizer para esse Deus: Senhor, eu quero que você não fique do lado de fora, que você venha para cá. Você não é para ser apenas voz que clama no deserto, e eu não quero ficar aí fora toda a vida. Eu quero ganhar esse mundo para Jesus. Isso chama-se visão. Então preste bem atenção como as coisas se dão aqui, porque a Bíblia diz que o problema de ser voz do que clama não é somente que haja o deserto físico, mas simbólico. Simbólico é um mundo sem Deus. Simbólico é a pós-modernização, ou modernidade, como dizem os portugueses. E o que é a pós-modernidade em que você e eu estamos inseridos? Pluralismo. Não há lugar mais para Jesus, o único caminho. O que é a
pós-modernidade na qual você está inserida, mãe, pai, filhos, estudantes universitários, professores universitários, cujos colegas o são, e que dizem lá, Jesus, Deus, verdade depende do ângulo que você vê. Portanto, a verdade é para cada pessoa. Abra o olho, Deus está fora, no deserto, sem Deus. Ele é a voz que clama pela minha voz. Então eu sou porta-voz da voz. Eu estou lá dizendo, qual o teu sonho para mim? O que é que tu queres para a primeira igreja nessa cidade? O que é que tu queres para os próximos anos, avizinhando-se a volta de Jesus? Isso significa o reconhecimento que é lá fora, no mundo, onde eu preciso estar, diante da esterilidade espiritual do mundo em que eu vivo. Então Isaías, meus irmãos e minhas irmãs, ele começa a ter uma visão de Deus, um sonho de Deus. Qual é o sonho? Vai chegar um grande dia, Deus em Jesus, mas os judeus ainda leem esse texto, esperando outro que não Jesus. E diz ele, e quando o Messias vier, Deus estará no deserto. É para o deserto que Deus se chama. É para essa cidade agora, nos bares, que Deus se chama. É para escolas que há aqui, cujos filhos moram aqui, e que tem suas repúblicas, que não tem nada com Deus, onde as meninas vivem uma vida aberta sexual, onde os garotos vivem a vida aberta sexual, e alguns garotos são teus filhos, e meus filhos, e são desta igreja. Este é o mundo, este é o deserto. Portanto, aquele filho de sacerdote, que era João, não podia entrar no templo. Lembra? João era filho de Zacarias, sacerdote, e era filho de Isabel. Isabel era da linhagem de Arão. Só podia ser sumo sacerdote quem fosse da linhagem de Arão. Então ele era 2 vezes apto para sacerdote, mas não estava no templo, estava lá fora. Por quê? Porque Roma tomou o templo. A igreja ficou a serviço da política. Eu vi coisas horríveis nas últimas eleições. Eu vi igrejas divididas. A política entrou em nossos cultos. Eu vi púlpitos divididos. A igreja conseguiu abrir a brecha para políticos e seus interesses. Eu vi o pior, famílias, a tua família. Eu tenho pregado do Rio Grande do Sul a Roraima, Rondônia, Acre, Amapá. Vi famílias divididas e disseram, fulano vai ganhar as eleições. O Espírito disse, pastor tal profetizou, pastora tal profetizou. Havia um clima de já ganhou. E eu tinha dito à esposa daquele então presidente, se não mudar a postura, perdeu. Ninguém ganha eleições falando para cercadinho. Tem que parar o Brasil e dizer assim, eu não concordo, que era o caso dele, com vacina, mas vocês perderam 800 mil parentes, amigos, vocês estão chorando, e eu sou presidente de todos vocês, e agora, pelas emissoras de rádio, de televisão, pelas mídias sociais, parem tudo, para chorar com os que choram, são brasileiros, não ouvi isso em nenhuma hora, para depois não aceitar perda na eleição. Pior, os crentes do outro domingo ficaram boquiabertos, pasmos, perplexos, atônitos, porque não se ganha guerra na véspera, não se ganha futebol na véspera. Eu fui, procurei, falei com ela, fale ao seu marido, eu sou porta-voz da voz, eu falo em nome de Deus, mude as estratégias, escolha melhores conselheiros. Por quê? Porque agora Deus está fora do templo. João era para estar no templo. Você sabe, quem se lembra? O sacerdote morava no templo, vivia no templo, mas ele não entrava no templo, porque lá tinha 2 sumos sacerdotes, era imoral e corrupto. 2, porque Roma mandava lá, a política entrou no templo. 3, porque as roupas sacerdotais estavam lá dentro e ele não podia entrar. 4, porque a comida sacerdotal estava lá dentro e ele não podia entrar. Então ele entendeu a palavra de Isaías, que era para ele. Ó voz do que clama, ele vai para lá e está dizendo, esse é o meu Deus, e eu estou aqui vestido de roupa de pele de animais, ainda que sacerdote, fora do templo.
e eu estou comendo gafanhotos, porque eu estou fora do templo. Eu estou passando uns apuros e apertos por causa da corrupção dos que louvam em nome de Deus, e que Deus está dizendo: vocês louvam com lábios, mas o vosso coração em compromisso está longe de mim. Que coisa impressionante para mim, que reflete, igreja, imaginar por que Deus estava no deserto. Então, quando eu chego hoje nas cidades do Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra, Pequim, na China, em África, na Austrália, aonde eu chegue, que eu tenho oportunidade de pregar, eu digo para eles: Deus está fora. Os templos da Europa estão com portas fechadas, eu não me assusto. Que bom! Deus está fora dos templos. Um dia uma mulher samaritana pergunta: puxa, eu quero adorar. Eu acho maravilhoso adorar, mas eu adoro nesse templo ou naquele? Quem está ali em Gerizim consegue ver do lado de lá a roca do templo hoje, que era o templo de Salomão, depois o templo de Neemias. E quando Herodes veio ao mundo, ano 38 antes de Jesus, ele assume, ele amplia mais ou menos o tamanho do templo, que era de Salomão. Aí Jesus vem e vai para aquele templo, prega naquele templo. Onde ele entra, era a festa dos candelabros. Imagina o meu Jesus, 31, 32 anos, um menino. Eu tenho 72, mais o dobro dele. Aí ele diz: 1, 2, 3, já. Eu sou a luz do mundo, dentro do templo de Jerusalém. E eles param, sem pestanejar, a vê-lo, sem bater as pálpebras, a dizer: que louco é esse? Ele começa a dizer: e quem me segue sairá das trevas para a luz. Começa a falar lá dentro. É isso aí, para dizer, é luz para as trevas, luz para o mundo. Portanto, quando eu leio que João não cortava cabelo, eu não vejo apenas o voto de Nazireu, eu vejo um sumo sacerdote fora. Quando eu vejo pela Bíblia que a roupa dele era estranha, que o corpo era estranho, que a barba era estranha, eu não acho estranho que ele era o sumo sacerdote. Eu apenas entendo que ele se dedica a estar fora para dar a dimensão da nossa mensagem aos de fora, ao mundo sem Deus e sem valores. Eu fui estudar ciências da religião na Universidade Pontifícia, Universidade Católica. O diretor da universidade disse: não é melhor que o senhor faça na Metodista, eles são evangélicos, ou no Mackenzie, também são evangélicos, presbiterianos, mas eu não obstaculizo, o senhor é livre, e aqui é a universidade aberta. E eu pensei: é aqui, e fiz as provas de convalidação, e passei, para a glória de Deus, terem em primeiro lugar. Lourenço Rego e eu passamos naquelas provas, e eram 13 padres, 3 freiras. Eu disse: é aqui, aqui minha luz vai brilhar, fora, como porta-voz, como voz do que clama. O que é que acontece quando você se cala em sua universidade? Nesse tempo de ideologia, você não cumpre o mandato da sua vida, perde a dimensão da visão do sonho de Deus, quando escreve como ele escreve. Está aí, um sumo sacerdote fora do templo, porque o templo estava na mão de pessoas que não tinham nada a ver com Deus. Então, quando eu começo a pensar, pastor, que sua igreja é uma igreja de visão, isso aqui não se inventa. Qualquer igreja do mundo séria terá de ter por texto de missão, visão, valores, objetivo e âmbito o que você escreveu aqui. Senhores e senhoras, não menospreze a nossa igreja. Não deixe que sua cabeça seja oficina do capeta. Nós estamos na igreja que tem um texto de missão e visão, que aponta para o objetivo. Isso quer dizer que, ainda que eu não saiba tudo que Deus quer e tem para a nossa igreja, eu me uno ao pastor, estou junto dele. Do contrário, você não cumpre o seu papel, do seu dom. A Bíblia diz, 1 Pedro 4,10, que Deus dá o dom para que eu use a serviço dos demais, uns dos outros. E se eu acho que posso ser igreja
unchurched, desigrejado, ou uma vez ou outra, você não é igreja. Igreja é meu dom, que serve aqui, e todos temos um líder, e caminhamos para cumprir, através dos ministérios da igreja, esse sonho. Do contrário, Deus, por questão de ofício, está fora da igreja. Pastor Eli, então anotem, começa o cano no quarto século do Novo Testamento, colocando Mateus primeiro, para que os judeus soubessem que Jesus é o Cristo. Marcos em seguida, a grande fonte da qual se abeberaram. Lucas em seguida, um gentil, para dar a ideia universal do Evangelho. João, não sinótico, 40 anos depois, escrevendo com a coerência com o que ele escreveu. Mas o livro que foi organizado no cânon é um livro que começa nos 4 livros com Deus fora do tempo. Pasmem o que dizei agora. Querem mais? Se você abre o último livro do cânon, teria de ser Apocalipse, não tem jeito. Ele é Revelation, ele é revelação, ele é isso mesmo. Coube bem ser o último. Capítulo 2 começa a fazer-me tremer. Jesus do lado de fora do templo. Eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta a bater, está fora. É a inferência. Quantas vezes Jesus está batendo fora, e eu não ouço sua voz, porque eu trato a igreja como se fosse uma coisa dos homens, como se fosse mais um clube da minha cidade. Igreja não é clube, igreja não é organização dos homens. Nós nos utilizamos dela para dar vida ao que é organismo vivo. Igreja é corpo de Jesus, Senhor, Salvador, que um dia veio, viveu aqui, morreu aqui, foi para os céus e um dia voltará. E eu creio. Então o Novo Testamento, pastor, nos conduz a uma visão. Ele começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. Porque ele fala a igreja de Laodiceia: estou à porta batendo. Vocês acham que estão cantando para mim? Eu conheço vocês segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu conheço vocês no namoro de vocês. O padrão é do mundo. Eu conheço vocês no negócio de vocês. Tiram proveito quando pinta dinheiro à frente. Moral resvalando entre os dedos cada vez que pinta algum interesse, inclusive dizer obrigado, Senhor, foi tua resposta para a minha vida, ainda que eu saiba que a base, que a Bíblia chama de hidraioma, não é a melhor possível. Que coisa para mim hoje à noite. Então, visão, pastor, a dizer: qual é o teu sonho para mim, Senhor? Ele vai dizer: saia do templo, ganha a cidade. O que é ganhar a cidade de Valadares? Onde estão os vereadores? Nosso culto será com eles e para eles. Onde está o presidente da Câmara dos Vereadores? É para lá que eu vou, para ganhá-lo. Onde estão os vereadores evangélicos? É para eles que eu vou, para dizer: vocês são voz do que clama no deserto. Deserto moral, deserto ético, deserto espiritual. Escutem-me. Os Estados Unidos ouviram Billy Graham na década de 60 dizer: nós somos a segunda nação que manda leite e mel. Ele disse isso. À época, os Estados Unidos eram eminentemente um grande país evangélico. A cada 6 pessoas, 4 tinham formação metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, batista. Carolina do Norte, a cada 7 pessoas, 5 eram batistas. Então ele disse: nós somos a segunda nação a segunda terra que mana leite e mel. Na década de 90, quando perguntaram: o senhor ainda prega a mesma coisa? Ele disse: infelizmente não. Um repórter perguntou a Billy Graham: por que não? Ele disse: porque nós trocamos Deus, Senhor, Criador, Pai de Jesus, trocamos por outro Deus, Mamon, o dólar, o verdinho. Governador Valadares sabe muito bem do que eu estou dizendo. Cada lugar que eu prego nos Estados Unidos, desde a Califórnia até a Flórida, eu tenho pessoas em Valadares, e algumas, muitas,
são muito queridas, outras uma decepção para o povo brasileiro, a ponto de um dia o próprio governo dos Estados Unidos proibir a entrada de pessoas e visto que viessem de Valadares. Agora abriram. Deus precisa estar no deserto, mas você e eu estamos lá no deserto, para brilhar no deserto. E foi lá na PUC que o professor trouxe uma propositura, um aluno, e eu disse, não é isso que a Bíblia diz. E aquele aluno que era padre disse, mas você é evangélico? Não, a Bíblia sua e a minha são iguais, a sua é diferente. Eu disse, a minha é da Vozes. Enquanto aluno dessa universidade, nessa pós-graduação, usarei a Bíblia de vocês, para que nós leiamos o mesmo texto. Explique-me, e eu sei católico hoje, e explicar-lhe-ei em seguida, se não for convincente, e tenha a humildade de abrir mão daquilo que não é verdade, e seguir a Bíblia. Foi assim que nós fomos, até que no final, não havia nenhum dos 13 padres mais no sacerdócio, e nenhum das 3 freiras havia usando hábito. O que aconteceu? Lá era o deserto simbólico da minha vida, e naquele deserto eu fui porta-voz, eu não me escondi, oh Deus, e eles começaram a esconder de mim o dorso dos livros, porque eles sabiam que eu li na semana para ser excelente, na semana seguinte. Pastor, os professores parece que combinavam em sala de aula esconder, mas ninguém esconde todo o tempo. Terminava a aula, os alunos cercavam os professores, eu ia para o dorso do livro, estava lá dizendo, qual o livro? Quais autores? Saía para as livrarias, os comprava, lia uma semana até a próxima aula, e quando chegava, eu podia dizer, sim, eu posso fazer uma reflexão desse livro. Aos poucos, eu obtive respeito, porque não queria respeitar-me, por uma questão muito básica, eu tinha a visão de que eu era porta-voz da voz, e que ali era simbolicamente o deserto da minha vida. Qual é o brilho da tua vida nessa cidade? Pensa nisso. Olha que problemão. Aí Jesus veio ao mundo, e a Bíblia diz que ele vai nascer, e quando vai nascer, teve de nascer fora de um berço, fora de uma manjedoura, fora de uma casa. Que negócio é esse? E quando ele morre fora de Jerusalém. O patíbulo estava fora de Jerusalém, mas ele disse, eu sou aquele que edifica a minha igreja. E a palavra igreja significa o quê? Os de dentro? Não, a palavra igreja no grego significa os de fora. Eu sei que a essa altura, esse auditório está comigo a refletir, que a nossa missão não é virmos para cá cantar e orar, é que tipo de brilho lá fora. A nossa visão é de ser que culto que é culto, começa a ser culto antes do culto, e continua culto no culto, e continua culto depois do culto. Visão é a paixão por um Deus que está fora, por um Cristo que está fora, para ser igreja os de fora. Eu só posso brilhar a minha luz, a minha vida na escuridão. Os padrões que eu defendo não fazem cristianismo, Jesus não fundou. Os padrões que eu defendo são de Mateus 5, 6 e 7. Se qualquer pessoa que me ouve aqui teve seus problemas, suas quedas, levante-se, filhinhos, não pequeis, mas pecardes, tendes o advogado, ele te levanta. Davi nunca mais, após o acerto com Natã, foi tido na Bíblia um homem pecador, senão um homem segundo o coração de Deus. Levante, meu irmão, Deus tem um projeto para a sua vida. Levante, minha irmã, Deus tem um projeto para a sua vida. E esse Messias, Senhor da igreja, da minha vida e da tua vida, continua clamando fora. Agora imagine, pastor, como é o clamor do que está fora. Igreja de Laodiceia, Igreja da Liberdade, daqui a 2 domingos eu estou pregando lá amanhã e noite. Minha querida igreja, que sou membro dela, estou nela. Estou fora. Vocês estão cantando, não ouço sua canção. Eu conheço a vida dos que estão cantando. Eis que eu sou a porta e bato, eu estou fora.
Vocês brigam uns com os outros, vocês vivem de mal uns com os outros. Há membros que não se dão, pessoas que não entenderam a mágica do perdão, a mágica da comunhão, a alegria de ser igreja, o diferencial de ser do Senhor. Uma noite como essa há de ser de tal maneira que o nosso pastor, quando subir aqui para encerrar o culto, ele disser: vamos encerrar, você diga para ele: não, porque foi assim que começaram alguns cultos nos Estados Unidos. Pessoas despertadas ao Deus que está fora e quer que nós brilhemos lá fora, para que possamos trazer homens e mulheres a esse Jesus maravilhoso. Se alguém te pede andar uma milha, vai, anda 2. E se alguém te bate a face, vai dar outra. Não revide, minha vingança, Deus. E se alguém te pede roupa, já dá capa, porque quem pede roupa no sol quente é porque não tem coberta para dormir. Que coisas lindas são as máximas morais, espirituais e éticas da palavra, para que nós entendamos que a igreja é os para fora. E muitas vezes Jesus está fora e Deus continua fora, pedindo: mude o foco, mude a visão, ame o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você pode repetir comigo esse grande texto que a gente aprende quando é criança? Então diga: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele, todo é inclusivo, por isso os PGs, para que todo aquele, todo é lá fora, todo é o dia a dia da universidade corrompida e longe de Jesus, nas ideologias marxistas, leninistas, stalinistas. E sabe que nossos jovens perdem? Os da igreja ficam calados porque eles não foram preparados para ser porta-voz. Quem não frequenta a escola bíblica não é capaz de ser porta-voz. Escola de Bíblia forma homens e mulheres, jovens que abrem a palavra e diz: a Bíblia diz. Mas se a gente não frequenta mais a escola bíblica, jovens lindos que me ouvem em cima, ávidos a ouvir, saibam, os senhores começam a construir um tempo de analfabetismo bíblico, e onde não há profecia, o povo se corrompe. Volta à escola de Bíblia, e aqui você vai estudar o Deus lá fora, que conduz a ir lá fora, unir-se a Ele, falar dEle, brilhar o brilho dEle. E esses vão entendendo que o cristianismo é muito mais que a religião. O cristianismo é um jeito de ser, é um estilo de viver, é uma prática que dá gosto e sentido à própria vida. Por isso que eu chamei no início de Jesuseiro. São homens e mulheres plantados nessa árvore que dá um fruto maravilhoso. E agora termino dizendo: se você não aceitar ser porta-voz, as pedras clamarão. Brilhe Jesus, brilhe Jesus. Senão, você não sendo ouvido em sua voz, um dia você vai ser obrigado a ouvir uma voz. Eis o Cordeiro. Você olha para cima, o céu se abrindo, Jesus vindo, os anjos cantando as mais maravilhosas canções, como essas lindas que os nossos jovens cantaram hoje à noite. E aí você diz: que voz maravilhosa, como a gente canta, que voz tem o meu Senhor. E eu não fui o porta-voz, eu tenho mãos vazias, eu não ganhei o mundo para Jesus. Louvo a Deus pela visão do nosso pastor. Andem com Ele, unam-se a Ele, direcione essa cidade, porque eu quero te abençoar com uma palavra bem curtinha. A palavra é a seguinte: que tal imaginar que se agora você pede o Detran para ajudar aqui à frente, ele não vem, ele acha que o movimento não justifica. Só que, como Deus está fora, e nós estamos com Ele, brilhando na escuridão de qualquer segmento, como Jesus está fora, e criou a igreja, os para fora, e eu agora entendi porque Ele nasceu fora, e porque Ele morreu fora. Agora, eu quero ser essa luz, antes que Ele venha e comece com a sua voz, eu chore, porque a minha voz não gerou discípulos e servos dele. Dr. Billy Graham diz: quando você quiser ser essa voz, faça a roda no chão,
Diga: Deus, Deus, Deus. Começa isso hoje, aqui, a começar em mim. Amém.